9h15, Roda Viva na sua educadora AM 560. E agora vamos com o nosso bloco de entrevista. Vamos conversar, ter um papo muito agradável e muito interessante também. Vamos falar sobre a campanha radiofônica, que é fruto de uma pesquisa por parte da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, também é financiada pela FAPEMA, a campanha radiofônica Trabalho Certo, mesmo na precisão, não caia na escravidão. A campanha radiofônica faz parte do projeto de pesquisa e comunicação, migração, trabalho escravo contemporâneo, trajetórias de vida de trabalhadores e trabalhadoras da Baixada Maranhense, com a vigência de 2020 a 2022, coordenado pela professora e pesquisadora Flávia de Almeida Moura, docente da Universidade Federal do Maranhão. Estamos recebendo hoje aqui no Roda Viva a professora Flávia de Almeida Moura, e também a pesquisadora a Duda Neves. Vou primeiramente saudar a professora Flávia. Bom dia, professora, seja bem-vinda ao Roda Viva da 560. Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite, desde já. Saudando também a pesquisadora Duda Neves. Bom dia, Duda. Bom dia, gente. Obrigada por terem convidado a gente para participar aqui no programa. Maravilha. Então vamos falar sobre campanha Trabalho Certo, mesmo na precisão, não caia na escravidão. Então, primeiramente, professora Flávia, a princípio, qual é o sentido da campanha e a qual público essa campanha deseja alcançar? Bom, a campanha, ela tem um objetivo de sensibilização de trabalhadores e trabalhadoras rurais da Baixada Maranhense, principalmente que são vulneráveis à migração. Tem um fenômeno social que acontece no nosso estado do Maranhão, em várias partes, e agora a gente está trabalhando especificamente com a Baixada, que é de migração para trabalhos em outros estados e que acabam sendo vulneráveis à condição de trabalho escravo contemporâneo. Então, a nossa campanha, ela está dentro desse projeto maior de pesquisa sobre comunicação e migração, e ela tem um objetivo direto de conversar com esses trabalhadores e trabalhadoras rurais de 4 municípios da Baixada Maranhense, Pinheiro, Santa Helena, Viana e Penalva. Perfeito, muito interessante. Então agora o Matheus do Brasil também está participando aqui do Roda Viva, tem um questionamento com a pesquisadora, para a pesquisadora Duda Neves. Muito bem, bom dia professora Flávia, bom dia Duda. Duda, com base na pesquisa para o projeto, o que conceitua o trabalho escravo? Bom, então o trabalho escravo contemporâneo, ele já é uma denominação mais atual, né? Porque quando a gente pensa em trabalho escravo, a gente pensa há anos atrás, em 1888, quando foi outorgada a Lei Áurea e tudo mais, que a gente acabou com o trabalho escravo. A gente pensa sempre no navio negreiro, nos escravos os africanos que vieram para cá e aí foram escravizados e tudo mais. Mas o trabalho escravo atualmente, a gente está trabalhando principalmente com trabalhadores rurais, né? Então são pessoas que passam por situações degradantes de trabalho e humilhantes, como por exemplo, não tem direito a um local adequado para poder dormir, um alojamento, né? Não tem direito a água potável, não tem direito a uma alimentação adequada, a sua liberdade fica restringida, né? O trabalhador ele não pode se desvincular desse trabalho, né? Ele sofre ameaças, maus tratos. Então é isso que caracteriza o trabalho escravo contemporâneo. Perfeito, 9h20. Valéria Baldez, que está diretamente do Santuário Arquidiocesano, do Padroeiro do Maranhão e da cidade balneária de São José de Ribamar, tem um questionamento agora para a professora Flávia.
Bom dia, professora Flávia e Duda, mais uma vez bem-vindas ao Roda Viva da Rádio Educadora. Um prazer imenso falar com vocês, principalmente com a professora Flávia, que falei aqui nos bastidores, lembrando ela que foi aluna dela na UFMA. Um prazer imenso mesmo estar aqui com vocês. Então, qual foi o método de análise utilizado e como foi desenvolvida a pesquisa? Bom dia, Valéria. Prazer é meu de ver alunos assim no mercado de trabalho. A gente fica muito feliz, né? Essa pesquisa, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que reformular, porque já era para a gente ter ido a campo, fazer o trabalho de campo nos 4 municípios da Baixada, né? Mas como a gente não podia, a gente começou a fazer contato com os mediadores, os movimentos sociais que atuam principalmente nesses 4 municípios. Então, fizemos contato com a CPT, Comissão Pastoral da Terra, que trabalha com conflito de terra e também nessa temática do trabalho escravo contemporâneo. Fizemos contatos e entrevistas com o MICCB, Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, também com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Regional do Maranhão, e foram essas 3 entidades que intermediaram o nosso contato com algumas lideranças comunitárias da região para a gente conseguir construir a campanha, né? Entender de que forma que esses trabalhadores migram, quais os principais motivos, e que a gente pudesse, na campanha, principalmente potencializar a questão da denúncia, que é uma questão ainda que muita gente fica com medo de denunciar. Então, a gente conseguiu, por intermédio dessas entidades, fazer esse trabalho. Esse trabalho ainda não acabou, é uma primeira etapa e a gente pretende, logo em breve, quando a pandemia acalmar mais um pouquinho, a gente conseguir chegar no campo e daí sim ter contato direto com esses trabalhadores. Certo, professora. Perfeito, 9h22. Estamos conversando aqui no Roda Viva da 560, só repetindo o horário, 9h22, falando sobre a campanha radiofônica Trabalho Certo Mesmo na Precisão, Não Caia na Escravidão. Inclusive, haverão alguns spots que vão estar nos intervalos comerciais aqui da Rádio Educadora, divulgando também a campanha Trabalho Certo Mesmo na Precisão, Não Caia na Escravidão. Vou fazer agora um questionamento à pesquisadora Duda Neves e em seguida eu acho que a gente pode também, inclusive, lançar um spot que vai ser veiculado também nos intervalos e daqui a pouquinho, após o questionamento com a Duda Neves, vamos vincular um dos spots que serão vinculados nos intervalos comerciais. Bom, pesquisadora Duda, mais ou menos quantos trabalhadores e trabalhadoras foram ouvidos? E só para reforçar, que a professora Flávia já citou, inclusive, quais foram os municípios da Baixada Maranhense que foram avaliados? Bom, como a professora falou, a gente não conseguiu ir a campo nesse último ano. O ideal era que a gente fosse para essas cidades. São 4 municípios em que a campanha foca, Penalva, Pinheiro, Viana e Santa Helena. Nós não conseguimos ir para nenhum deles por causa da pandemia. Estamos esperando acalmar um pouco para a gente poder começar a voltar a ir para o campo, conversar, estar de cara com esses trabalhadores. Através da CPT, a gente entrou em contato com alguns líderes de lideranças locais, né, do movimento quilombola, né? E a gente teve uma ideia, a gente conseguiu, através deles, ter essa ideia de como é que acontece o aliciamento para o trabalho escravo nessa região, né? Por que esses trabalhadores migram tanto, e entender o que motiva eles e entender um pouco mais da dinâmica do trabalho escravo nessa região. Mas não conseguimos falar com nenhum trabalhador ainda. A gente teve acesso a um relato de caso, até um dos nossos podcasts que, através do CPT, contaram pra gente sobre esse caso desse trabalhador que foi para Santa Catarina para o cultivo da cebola. E aí era uma situação de trabalho escravo contemporâneo. Perfeito, pesquisadora Duda. Então, devido à pandemia da Covid-19, ainda não teve essa oportunidade de ir a campo nos municípios já citados, mas
a campanha está na ativa. Inclusive, vamos acompanhar um spot de 30 segundos, formas de denúncias. Vamos acompanhar agora aqui no Roda Viva da 560. Ei, você sabe que ainda existe trabalho escravo? Misericórdia, mas como isso acontece? E como eu denuncio? Se você souber de algum caso de trabalho escravo, denuncie para agentes da Comissão Pastoral da Terra. Você pode ir até eles, telefonar ou mandar um e-mail. Denuncie também pelo aplicativo MPT Pardal ou Disque 100. Trabalho certo, mesmo na precisão, não caia na escravidão. Muito bem, então você acompanhou um dos spots, formas de denúncia de trabalho escravo, que será vinculado nos intervalos comerciais aqui da Rádio Educadora AM 560. Agora o Matheus do Brasil, questionamento à professora Flávia. Professora Flávia, diante das pesquisas e análises, como você avalia a prática do trabalho escravo na Baixada Maranhense e nos demais municípios? Matheus, a gente pesquisa trabalho escravo aqui no Maranhão desde 2004, né? Principalmente nas regiões ali Tocantina, Jaçailândia e na região dos cocais, principalmente Codó, Timbiras. Agora a gente está nessa investigação mais direta nos municípios da Baixada Maranhense. Tem questões que são gerais do Maranhão todo, né, por conta de trabalho nos municípios, por conta de trabalho digno, de acesso a esse trabalho digno, por falta de acesso à terra, né, devido à concentração de terras no Maranhão, então essa questão fundiária, a pobreza e a impunidade, que são 3 eixos aí que a gente acredita que é a mola propulsora ainda para haver o trabalho escravo contemporâneo hoje. O Maranhão, infelizmente, segundo a OIT, é um dos maiores exportadores de mão de obra escrava hoje para o país. Mais de 40% dos trabalhadores que são escravizados, que são resgatados pela Superintendência Regional do Trabalho, pela Secretaria de Inspeção, hoje ligada ao Ministério da Economia, saem do Maranhão. Então, é um número, infelizmente, muito alto, né? Nós somos ranking de exportação de trabalho escravo e nós também temos trabalho escravo no nosso território maranhense. No caso da Baixada, como a gente falou, a gente está começando a conhecer a realidade. A gente ainda não tem dados muito qualitativos, porque a gente pretende chegar lá, né? Mas o que a gente tem ouvido dos mediadores, das lideranças comunitárias, é que existem ônibus que saem toda sexta-feira de alguns municípios da Baixada, um exemplo ali no entroncamento entre Viana e Penalva, e que levam trabalhadores para outras regiões do país. Não é que esses trabalhadores que entram no ônibus, eles estão indo para o trabalho escravo, não é isso. Eles estão indo trabalhar, em busca de trabalho, só que devido à baixa escolaridade, devido a situações de dificuldade de emprego hoje no país todo, eles acabam sendo vulneráveis a se submeterem a condições degradantes de trabalho. Então, a gente não pode dizer que todo mundo que está migrando está caindo no trabalho escravo, né? Mas essa campanha é um alerta. Como que eu vou, né? Eu sei a empresa que eu vou, eu já tenho um contrato de trabalho, então, o mínimo de segurança para esse trabalhador sair do Maranhão e não ficar, como eles mesmos dizem para a gente, rodados aí fora do estado. Perfeito. Professora Flávia, 9h29. Vamos acompanhar também o relato de caso, que também é o spot que faz parte da campanha radiofônica. Podcast, isso. O relato de caso, vamos acompanhar agora esse nosso momento de entrevista. José e outras 25 pessoas foram de ônibus trabalhar em Santa Catarina, no cultivo da cebola. Os jovens partiram com a promessa de trabalhar por 3 meses, com carteira assinada, recebendo R$ 2.500 mensais.
Se fossem para a produção, receberiam mais de R$3.000. Até a alimentação seria por conta do patrão. O ônibus não passou nas barreiras da polícia e os trabalhadores alimentavam-se apenas com biscoitos para economizar, porque eram 5 dias de viagem. Ao chegarem ao local de trabalho, o pesadelo começou. De início, foram descontados R$300 de alimentação e 530 de passagem. Para os trabalhadores nordestinos, o salário recebido era menor que o dos catarinenses. Não havia carteira assinada. O pagamento era de acordo com o que produziam. Eles saíam dos alojamentos às 5h30 da manhã e iam trabalhar a pé ou pegavam carona quando conseguiam. O almoço chegava frio, guardado em lata de leite em pó. Se chovesse, não recebiam alimentação. Água para beber, apenas do açude, que tinha veneno para irrigar as cebolas. Se não bebeu, é porque não tem sede, dizia o patrão. O alojamento não tinha cadeiras, apenas colchões muito próximos. O trabalho era de domingo a domingo, sem proteção, nem contra a Covid. As dores nas costas eram constantes pelo agachamento para plantar cebola, e os dedos ficavam travados por causa do frio. Para resolver, roupas foram compradas, mas R$200 foram descontados do pagamento de cada um. Trabalhadores do Ceará conseguiram fugir e denunciaram. Nem todos foram resgatados, porque, sabendo da denúncia, foram levados para outro barraco. Por causa da fiscalização, o patrão expulsou os trabalhadores e eles ficaram sem alimentação, alojamento e sem ter como retornar ao Maranhão. O Centro de Referência Especializado em Assistência Social mobilizou a Comissão Pastoral da Terra e conseguiu o retorno dos trabalhadores. Quem foi resgatado ainda pôde lutar por direitos e receber indenização, mas outros só conseguiram voltar para casa com a ajuda da família e não receberam nada. Se você conhece casos como esse, denuncie. Disque 100. Trabalho certo, mesmo na precisão, não caia na escravidão. Muito bem, então o podcast que faz parte da campanha. Então fica também de alerta você ouvinte da Rádio Educadora do Maranhão AM 560, Disque 100 e denuncie o trabalho escravo. Valéria Baldez, um questionamento. Então, quais as outras iniciativas e projetos em linha de pesquisa em comunicação que estão sendo desenvolvidos? Valéria, essa campanha radiofônica é um dos produtos desse projeto maior, né? A gente vai iniciar semana que vem uma conversa com lideranças comunitárias lá desses 4 municípios para ir construindo juntos uma cartilha educativa. Essa cartilha ela vai ser disponibilizada depois pela forma digital e também serão impressas 500 cartilhas, a gente tem recurso do projeto para isso, para serem distribuídas nas escolas públicas dessas regiões. Então é uma outra ação que fala com outro público, que seriam os filhos, né, desses trabalhadores e trabalhadoras. Então a ideia da sensibilização desde cedo para que essas pessoas não caiam nessa cilada aí do trabalho escravo contemporâneo. Nós também temos como objetivo do projeto construir trajetórias de vida desses trabalhadores para começar a desmitificar um pouco essa ideia de que eles são escravizados a partir do momento que eles são libertados das equipes de fiscalização. A gente sabe que essa escravização desses trabalhadores, ela é muito anterior a isso, né? Ela está ligada à falta de acesso a políticas públicas, de trabalho, renda, saúde, educação, moradia. Então, a gente vai traçar trajetórias de vida de trabalhadores e trabalhadoras para conseguir subsidiar, entregar à Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo do Maranhão esses relatórios para conseguir subsidiar políticas públicas de melhoria de qualidade de vida para eles. Então, esse é o grande objetivo do projeto. A gente acredita que a gente precisa pesquisar para, de alguma forma, transformar essa realidade, né? E dentro da universidade é esse papel que a gente acredita que pode construir junto com eles e junto às organizações, as entidades governamentais e não governamentais aqui no Maranhão.
Muito bem, 9h35, dentro das considerações finais aqui do nosso momento de entrevista. Acho que o Matheus do Brasil tem um questionamento aqui. Vamos lá, Matheus do Brasil. Qual é a pena para quem pratica o trabalho escravo? Trabalho escravo é crime, está no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. A pena é de 3 a 5 anos. Só que se você me perguntar hoje se tem alguém preso, eu te respondo que não tem ninguém preso no Brasil. Então, infelizmente, a impunidade é uma questão séria que deve ser enfrentada também junto a esses poderes judiciais. Porque é um crime, viu, Matheus, que infelizmente a gente te brinca, mas é sério, é um crime que compensa ainda, né? A fiscalização é pouca, muitos empregadores acabam submetendo seus trabalhadores a condições degradantes. Dificilmente, assim, essa fiscalização ela chega, e quando ela chega, ela enxuga gelo, porque ela chega lá, liberta os trabalhadores, dá o seguro-desemprego, e quando você vê, eles reincidem numa mesma situação por essa questão que eles falam da precisão, né? Sim. Por falta de outras opções de trabalho digno. Então, o seu ouvinte da 560, muito bem informado também através desta campanha que vamos veicular através da Rádio Educadora do Maranhão. Ainda nas considerações finais, fazer um questionamento primeiramente à pesquisadora Duda Neves e em seguida, para finalizar a nossa entrevista, a professora Flávia. Então, pesquisadora Duda Neves, o que você espera a partir desta campanha ser vinculada através da Rádio Educadora do Maranhão? Bom, primeiramente, essa campanha, a professora falou um pouco, nosso objetivo é chegar até esses trabalhadores, é conseguir conversar com eles, e como ela falou, a gente talvez não consiga prevenir que eles acabem em situação de trabalho escravo, porque como a professora também disse, é algo que é muito maior do que apenas uma situação tipo assim, vou ali, é o trabalho que ele encontra, entendeu? É uma questão de que, por exemplo, não tem trabalho suficiente onde ele mora para ele. Não tem nada que ele consiga sustentar a família dele. Então ele acaba migrando, e a situação, ele acaba se envolvendo numa situação de trabalho escravo. Então, assim, a nossa ideia é principalmente conversar e alertar, conseguir falar, por exemplo, se você estiver passando por isso, se o seu chefe não está pagando o que lhe deve, se você está preso nesse trabalho por dívida, uma dívida que, por exemplo, como falou até no podcast de Relatos de Caso, é descontado deles o valor da comida, o valor do alojamento, o valor dos instrumentos de trabalho, e ele acaba não recebendo o salário, o pagamento correto, e fica preso por dívida a esse patrão, a esse chefe, né? Então, se você também se você se machuca no trabalho e não tem atendimento médico, se você sofre ameaças, se você não tem, se a água que você tem para beber é a mesma água que você usa para tomar banho, e várias situações, né, que nós estamos aqui, que o relato falou um pouco, então, assim, nós queremos mostrar para esses trabalhadores que, se você conhece alguém que passou por isso, se você está passando por isso, você tem um meio de denunciar, e isso é que é importante, está querendo difundir esse pensamento, e acho que a Rádio Educadora pode ajudar bastante a publicizar não, mas por exemplo, propagar a nossa campanha e mostrar que, assim, estamos fazendo um trabalho, queremos que ele chegue longe, queremos que alcance o máximo de trabalhadores possível, e, assim, queremos também que cresça. A gente tem contato, vamos entrar em contato com a Repórter Brasil, que trabalha bastante também nisso de combater o trabalho escravo. A gente trabalha muito com a Comissão Pastoral da Terra, que também tem essa função, né, tem esse objetivo, e a gente está querendo chegar o mais longe possível para a gente conseguir tentar combater essa mazela, né, social, porque já basta em pleno século XXI. Sem dúvidas alguma. Obrigado, pesquisadora Duda Neves. E então, professora Flávia Moura, o que é esperado a partir desta campanha ser vinculada através da Rádio Educadora do Maranhão, que chega a 170 municípios, também a Baixada Maranhense, parte do Piauí, Ceará e Tocantins?
Bom, a gente acredita, eu fiz parte em 2003 do Fórum de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo no Maranhão, e a gente contou muito à época com o apoio da Rádio Educadora, que é uma rádio que tem essa capilaridade, né, em vários municípios do interior do Maranhão, e tem audiência, então a gente acredita que é uma aliada grande. A gente agradece desde já por esse espaço, da gente explicar a campanha, os motivos, e pela veiculação agora, a partir de agora, na grade de programação de vocês, né? A gente acredita que, dando essa voz, pelo menos esses trabalhadores fiquem mais atentos às condições que eles estão saindo dos estados, né? E que possam ter também, como a Duda falou, mecanismos de denúncia. Então, esse é o objetivo. A gente agradece a parceria e também nos colocamos à disposição aqui pela universidade do que precisarem também. Um abraço grande, obrigada pela oportunidade. Perfeito, nós que agradecemos e estamos também abertos a outras iniciativas, pesquisas, tanto da área da comunicação, como em diversas áreas também estamos aqui abertos para expor trabalhos relevantes, porque a partir destes trabalhos que são tocados em todos os assuntos, partem para o conhecimento de todo o público, de toda a sociedade. E isso é como forma de denúncia, como forma de fazer essa situação chegue ao comum de todos, né? Então, estamos aqui abertos também para expor as pesquisas por parte da universidade, dos alunos, dos docentes, ali junto dos discentes. Estamos aqui também para publicar estas pesquisas. Muito obrigado. E você, ouvinte da 560, vai acompanhar a partir de hoje, na grade de programação, nos intervalos comerciais, essa campanha radiofônica. Muito obrigado, professora Flávia Moura e a pesquisadora Duda Neves. E até uma outra oportunidade de estarmos aqui no programa Roda Viva da Rádio Educadora do Maranhão. Obrigada, gente. Obrigada, tudo de bom. Tudo de bom. 9h42, intervalo, e já voltamos com o quarto e último bloco do Roda Viva desta segunda-feira, 12 de julho, aqui na Educadora, 55 anos.